Graças e paz, meus irmãos. Bom revê-los, viu? Estava comentando com o Nelma, chegando aqui, a gente veio, deixa de vir um horário, eu acho que já estava um mês ausente. Esse é o sentimento que eu tenho. Tivemos lá, sendo testemunha do casamento do nosso querido irmão, reverendo Esdras e Lívia. Alguns acompanharam, né? Foi transmitido o casamento. Estivemos lá, daqui da igreja, eu, presbítero Gilber, Dani, né, a esposa, e Larissa. Mais alguém não, né? Tiago e Neuza, perdão. Isso. Acho que Neuza foi até socorrida agora à tarde, né? Por isso que Tiago não está conosco aqui, nem ela. Mas casaram, viu, irmãos? Estavam muito felizes. Foi muito uma cerimônia alegre, feliz. Muito bom, muito descontraída também. Bem, vamos para o texto que a gente vai meditar hoje, irmãos. Abra comigo Gênesis 39. Eu vou ler os primeiros 6 versículos desse capítulo. Uma história bastante conhecida, contada desde o DI, né? Desde o departamento infantil, que é a história de José. História essa que você já fica aí desafiado a revê-la, lendo do capítulo 37 até o capítulo 50. Você vai ler depois em casa para rememorar, né, aquilo que você já conhece. Atente para a leitura, então. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Amém. Meus irmãos, eu queria iniciar essa nossa mensagem hoje fazendo a você uma pergunta e esperar alguns segundos para você refletir a respeito dessa pergunta que eu vou fazer. Vou até dizer da minha motivação, né, pela qual esta pergunta será feita. É porque eu me vejo também, muitas vezes, refletindo posteriormente algumas atitudes minhas, né? Como todos nós, às vezes, também fazemos. A pergunta é: como nós respondemos às crises que enfrentamos? E como você responde também aos conflitos que você passa? Como tem sido a nossa atitude ou reação diante de circunstâncias adversas? E aí eu já posso perguntar: você age na carne ou no espírito? Qual tem sido a nossa postura, né? Às vezes a gente, né, com a forma como a gente reage, a gente tende a destruir o que com os pés, como diz o ditado, o que nós construímos com as mãos.
Às vezes, para a gente construir uma reputação, leva muito tempo, muitos anos, né? E essa reputação pode cair por terra por atitudes impensadas, né? Reações que a gente às vezes não reflete antes. Bem, diante dessa pergunta inicial e das colocações que fiz até aqui, cabe a gente lembrar um pouco sobre essa história de José, pelo fato de eu ter lido apenas 6 versículos, né, de uma história relativamente grande, essa de José. Nós vamos lembrar que nesse contexto do texto que a gente leu aqui, José ele foi invejado e odiado pelos seus irmãos. Posteriormente, esses irmãos o vendem para os ismaelitas, perdão. José também é, nesse contexto, assediado e caluniado pela esposa de Potifar, preso injustamente por causa dessa calúnia. Ele é esquecido por um bom tempo na prisão, pelo copeiro-chefe especificamente, porque José interpreta o sonho desses dois, copeiro e padeiro-chefe, que estavam presos junto com ele, né? Como falei, ele foi preso por causa da calúnia da esposa de Potifar. E ali José interpretou o sonho tanto de um quanto do outro, né? E ao interpretar o sonho do copeiro-chefe, que foi o que ele disse que iria viver e voltar a servir Potifar, José faz um pedido a ele, para que não esquecesse dele, que tivesse a oportunidade. Nesse contexto, meus irmãos, eu queria meditar com vocês sobre o seguinte tema: precisamos aprender com José a reagir positivamente às crises. Vamos então ver como que José reage a cada uma das circunstâncias aqui que nós vamos apresentar aos irmãos. A primeira reação de José diante da crise foi manter-se fiel a Deus. José estava na casa de Potifar, como o texto que nós lemos há pouco. José era um homem formoso, o texto também vai falar sobre isso. Ele é assediado aqui, o texto na sequência vai falar sobre isso, assediado pela esposa de Potifar, forçado a deitar-se com ela, mas o texto diz que José não cedeu a esse assédio da esposa de Potifar. Então o texto fala que ele era formoso, né? E provavelmente porque estava ali o tempo todo cuidando das coisas da casa de Potifar, ele então foi assediado por ela, mas ele não cede. E aí, meus irmãos, no capítulo 39, aqui no versículo 9, veja como José responde a essa tentação. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Meus irmãos, isso fala muito profundamente ao meu coração e a gente precisa refletir um pouco sobre essa expressão de José. José olha muito além de que provavelmente muitos de nós olhamos, né? Ele lembra aqui que o pecado dele é contra Deus. Acima de tudo e de todos, né? O meu pecado é contra Deus. Se eu ceder à tentação, eu estou pecando contra Deus, eu estou desagradando a Deus. A grandeza dessa visão, certamente que nos fará enxergar de forma diferente as tentações que eu e você sofremos diariamente. Deus está vendo, Deus está presente, Deus precisa ser honrado na forma como eu vou reagir a essa circunstância adversa. Então ele fala aqui de forma contundente. Ele não lembra nesse momento, primeiro, de Potifar, ou mesmo dela, que tipo de prejuízo vai trazer ali para o seu trabalho. Em algum momento vai chegar aos ouvidos de Potifar. Ele pensa no que ele poderia estar fazendo contra Deus. Ele não cede. E por isso, meus irmãos,
pelo fato dele não ter cedido à tentação, ao assédio da mulher de Potifar, pelas várias investidas da parte dela, ele então é por ela caluniado, dizendo que ele havia forçado para se deitar com ela, o que de fato não era verdade, isso que ela estava falando. E diante disso, irmão, como bem sabemos, Potifar então vai e joga José na prisão. Está lá no versículo 20 do 39. Então José não cede às pressões recebidas, mas mantém-se fiel ao Senhor diante dessa circunstância adversa aqui. Isso me leva, meus irmãos, a refletir junto com vocês que em dias difíceis que nós passamos, que eu e você passamos, todos nós temos dias difíceis. Talvez algum de nós estejamos inclinados a fazer aquilo que desagrada a Deus. E essas circunstâncias difíceis e adversas, acredito eu que passamos por elas diariamente. Alguns de vocês, provavelmente no próprio trabalho, são diariamente assediados a fazer aquilo que desagrada a Deus. E muitos de nós temos cedido, às vezes fazer coisas que a gente sabe que o Senhor não concorda, e que às vezes é um chefe que pede, é o patrão que pede, né? Às vezes no namoro, você atravessa um pouquinho os limites, chega a desrespeitar. E para nossa surpresa, talvez de alguns, às vezes esse limite também é quebrado no relacionamento conjugal. Existe também limite de respeito do marido para com a mulher e vice-versa. Então, quase que diariamente, nós somos desafiados a sermos fiéis ao Senhor, aquilo que nós já sabemos que o Senhor pensa a respeito de cada uma dessas circunstâncias, mas nós estamos tão automáticos no pedido de perdão, no pedido de perdão, no pedido de perdão, que às vezes a gente nem reflete, e por não refletir, não há um arrependimento sincero e verdadeiro. Mas saibas que as investidas, elas são constantes e de diversas ordens. Mas é necessário, irmão, que nesse contexto a gente se mantenha de fato fiel ao Senhor, refletindo a respeito do que o Senhor pensa em relação àquele tema, aquele assunto, aquela circunstância, que foi exatamente a resposta que José deu a esta mulher. Eu não pecaria contra meu Deus. Isso deve nos remeter a esse pensamento. O que Deus pensa a respeito dessa circunstância? E eu não devo ceder. Mantenha-se firme e fiel a Ele, e o Senhor há de abençoá-lo, recompensá-lo, como nós vimos que posteriormente isso acontece com José. Mas o segundo aspecto que eu queria tratar com você aqui, que nós precisamos aprender com José, além dele manter-se fiel ao Senhor, José, por uma série de circunstâncias aqui, e que nós já falamos há pouco, ele vai para a prisão então. Ao ir para a prisão, como que José se porta? José espera pacientemente no Senhor. Às vezes a gente tem algumas situações nas nossas mãos que a gente quer resolver de imediato. Até as nossas orações também nós pedimos para Deus fazer logo, resolva logo, decida logo, tem que ser para ontem. Né? É ansiedade, o grau de ansiedade é altíssimo, né? E a gente fica querendo que as coisas aconteçam ao ponto da gente se precipitar, o que a Bíblia diz que é pecado quando nós nos precipitamos nas nossas tomadas de decisões. E José aqui, meus irmãos, ele espera pacientemente no Senhor. José vai preso aqui injustamente por causa dessa calúnia, como a gente já falou, da esposa de Potifar. E mesmo tendo sido então aqui, nessa circunstância, interpretado o sonho do padeiro-chefe e do copeiro-chefe, ele fala, como eu falei há pouco, para o copeiro-chefe, quando ele interpreta o sonho, ele diz, olha,
o padeiro vai morrer. Foi preso e, pela circunstância, ele não vai se apresentar mais a Faraó. Mas o copeiro, sim, vai servir e voltar a servir à mesa. E aí ele diz, ele pede, né? Está lá no capítulo 40, versículo 14, 23 também, e que ele não deveria esquecer dele. E aí então ele espera pacientemente pela atitude do padeiro-chefe, que o texto vai dizer que o copeiro esquece dele, daquilo que foi combinado com ele, porque José havia interpretado o seu sonho e ele volta então a servir à mesa de Faraó. Meus irmãos, José passou 2 anos na prisão. Foi colocado lá, como falei, por calúnia. Mesmo tendo dito a isso ao copeiro que esqueceu dele, ele passa 2 anos lá. Mas a Bíblia não faz nenhuma referência aqui, meus irmãos, de murmuração por parte de José. Pelo contrário, José se porta ali brilhantemente bem na prisão, mesmo estando preso, desempenha o seu papel com eficiência, com excelência e com fidelidade a quem confiou a ele aquele trabalho. Pense um pouco em você, quando você está insatisfeito com uma circunstância, como que você reage? Fica emburrado? O trabalho trava? Quando é relacionamento marido e mulher, você dá o troco, né? Dá o pago. Meus irmãos, vida cristã não é isso aqui que nós estamos fazendo agora, não. Vir para a igreja, ouvir uma mensagem, cantar louvores. O dia a dia, em casa, no trabalho, na vizinhança, cada ação, reação nossa, é que vai dizer de fato quem somos. Vida transformada, domínio próprio, ali na luta, na guerra, no dia a dia, no cotidiano, né? É que vai dizer quem de fato nós somos. Por isso, quando a gente volta os olhos para a história desse homem aqui, a gente se admira bastante pelas posturas de José. Então, ele foi certamente muito paciente, como eu disse, não murmurou aqui, desenvolveu o seu trabalho ali, agora dentro da prisão, porque o responsável deixou ele agora ficar à frente dos presos. O que prova que ele não fazia o seu trabalho aqui com má vontade, né? Ou com queixume. Pelo contrário, fazia um trabalho bom. Você sabe, você se conhece, às vezes quando a gente está numa insatisfação, seja no trabalho, né? É uma coordenação, é o diretor, é um supervisor, é o chefe. Quando você está insatisfeito com alguma coisa, volto a dizer, também como casado, né? O marido disse o que não devia ter dito, agiu da forma que não deveria, ou reagiu da forma que não deveria, e como a mulher faz as coisas depois desse acontecimento. E vice-versa. Alguma coisa que a esposa fez que você não gostou, e como você reage agora a isso? Ou seja, nós sempre vamos ter uma justificativa para a nossa reação, contrária à vontade de Deus, muitas vezes. Faz o seu trabalho aqui e o carcereiro não tinha nada que falar, em contrário àquilo que ele estava fazendo, porque, como disse, ele fazia de boa vontade, dava o seu melhor aqui, forma excelente, com fidelidade. Isso na casa de Potifar também, porque ele ali chegou como escravo, desenvolveu um bom trabalho ali e tornou-se mordomo, como disse agora há pouco, em relação também à prisão. Então, ele prova aqui que de fato esperou pacientemente no Senhor nessas circunstâncias adversas.
Quantas palavras ao vento nós não soltamos, né, quando estamos insatisfeitos, né? Palavras ferinas, atitudes ferinas também. Então, quando eu volto os olhos para esse exemplo aqui, eu olho para mim, reflito também a respeito das minhas atitudes, das minhas reações, e que graças a Deus a gente tem a palavra de Deus que a gente pode voltar a ler e meditar. Podemos nos ajoelhar, buscar a Deus e pedir perdão pelas nossas atitudes e fazer o esforço necessário para mudar diante daquilo que nós temos feito que tem desagradado a Deus. Meus irmãos, o que vai mostrar aqui, tanto na casa de Potifar, como também na prisão, foi a paciência para esperar a ação de Deus no tempo próprio. E a ação de Deus veio no tempo próprio, conforme o Senhor havia determinado. Na casa de Potifar, ele torna-se mordomo, né? Toda uma circunstância adversa ele foi bater ali, e agora torna-se o mordomo, fica responsável também, posteriormente, pelos presos, depois ele é solto. José sai dali, meus irmãos, e torna-se, como conhecemos a história, o governador do Egito, porque esperou pacientemente no Senhor diante dessas circunstâncias adversas. José tinha, meus irmãos, a consciência de que o Senhor estava no controle da sua vida. Consciência esta que eu e você precisamos nutrir nos nossos corações. Às vezes, meus irmãos, quando nós enfrentamos situações adversas, ficamos impacientes e começamos a murmurar. E isso pode se caracterizar, sim, uma falta de fé. Porque nós não cremos, na prática, nós não cremos que Deus, de fato, está, como José cria, no controle de todas as coisas, no controle da sua vida. O cuidado que nós falamos que Deus tem conosco, que às vezes é da boca para fora, e que cantamos esse cuidado, lemos esse cuidado de Deus, mas às vezes na prática a gente parece que esquece que Deus cuida de mim, que Deus cuida de você, e que nós precisamos aprender a esperar nele, com paciência, sem murmuração, sem queixas. Então José tinha essa consciência. E isso às vezes pode estar acontecendo conosco, como falei há pouco, no trabalho, na nossa casa, a relação pai e filho, né? A gente se impacienta, a relação marido e mulher também. A gente fica impaciente com essas circunstâncias adversas. O que compete a mim e a você, meus irmãos, é fazer aquilo que cabe a cada um de nós e esperar em Deus. Essa prática, essa postura, nós precisamos ter em toda e qualquer circunstância adversa. Isso faz uma grande diferença e é uma prova de fé, como falei há pouco, uma prova de confiança em Deus. E aí certamente Deus vai lhe honrar com uma resposta, quando você assim, ou quando nós assim nos portarmos diante da circunstância adversa, momento de crises, né? José estava numa terra alheia, vendido pelo irmão, a circunstância que o levou para lá também foi uma circunstância muito triste, pela inveja dos irmãos, e não obstante a isso, e agora a calúnia também da esposa de Potifar, ele vai para a prisão. Mas ele vai fazendo tudo que foi colocado na mão dele com excelência. E o tempo de Deus para mim e para você vai chegar, quando assim a gente de fato se portar, se comportar ou reagir. Muito bem, irmãos. Terceiro aspecto que nós vemos aqui de atitude de José diante da crise, como ele reage de forma positiva. José agora, ele mantém o seu coração limpo. Mantém o coração limpo, né? Às vezes a gente sai de uma circunstância praguejando contra tudo e todos, né? Me livrei e pragueja. Mas sair dali com o coração limpo,
sair dali com o coração puro. Veja então, José, meus irmãos, quanto aos irmãos, José não dá um troco a eles. Ele não paga o mal com o mal. Ele não se queixa ou não se deixa embrutecer. Ele não se deixa mover pelas circunstâncias externas. O que fizeram contra mim? Hoje, às vezes, nós nos colocamos como vítimas, né? Porque o meu pai que me educou não educou, né? Meu pai foi ausente, minha mãe relaxada, meu contexto de vida era esse, meus pais bebiam muito, e aí nós vamos então justificando o que nós nos tornamos hoje. E se alguém está em Cristo, nova criatura que foi lida há pouco, 2 Coríntios 5,17, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você agora é uma nova criatura em Cristo. Então, quando você vê todo o mal que este jovem sofre e como ele reage ainda imaturo, eu fico imaginando o grau de intimidade que José tinha com o Senhor. A consciência que ele tinha que o Senhor guiava a sua vida. E ele então, diante dessa circunstância, como falei, ele mantém o seu coração puro, mesmo tendo sido invejado, maltratado, jogado numa cisterna, ouviu o desejo dos irmãos também de matá-lo. Ele é vendido por esses irmãos como escravo, mas ele não permitiu que tudo isso nutrisse nele um coração de ódio, ou o ódio no coração dele contra os seus irmãos. Quando José tem a oportunidade de governar o Egito e agora seca em toda a terra da circunvizinhança, os irmãos são obrigados, enviados pelo pai Jacó, a irem ao Egito porque ouviu falar que lá tinha alimento. Vocês conhecem a história, né? José foi bater lá porque ele disse que a orientação era 7 anos de cheia você faz uma reserva, percentual de reserva, e aí os 7 anos de seca você vai ter comida para todo mundo. Então, toda a circunvizinhança ali, aqueles povos, convergiam para o Egito, e José administrou durante aquele tempo de 14 anos, e os seus irmãos foram bater lá. E agora é a hora em que José se apresenta aos irmãos como irmão deles, e eles temem. O que José vai fazer agora? Vai dar o troco. Então, quando eles esperavam que José agora, como governador, iria dar o troco, o pago, né, do que eles haviam feito, pela inveja, pelo ódio, porque ele foi vendido como escravo, José surpreende a eles pagando o mal com o bem. O mal que eles haviam feito a José, José paga com o bem. Então José tinha consciência, meus irmãos, de que o Senhor estava dirigindo e cuidando da sua vida, como ele afirma aqui no capítulo 45, versículo 5, e o capítulo 50, verso 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. E mais, não temais, pois eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Capítulo 50 de Gênesis, versículo 21. José não apenas perdoa os seus irmãos, mas José agora diz: não se preocupem, porque eu vou cuidar de vocês, mas também vou cuidar das suas famílias. Meus irmãos, se você está passando por algum problema, não deixe seu coração se contaminar pelo ódio, por tudo e por todos. Seja por um patrão que você se desagradou por alguma coisa, um colega de trabalho que provavelmente lhe inveje e lhe persegue ali no trabalho, por um governante que sempre está com a carta fora do baralho, fazendo o que desagrada a mim e a você também, por um erro que o seu cônjuge, em algum momento do relacionamento, ele
causou contra você algum mal, ou por qualquer outro motivo, problema, dificuldades e crise que a gente esteja enfrentando, não vamos deixar que o nosso coração adoeça. Não permita, como José bem fez, entregue tudo a Deus e descanse no Senhor. Essa consciência preciosa que o Senhor quer que a gente nutre no nosso coração, de saber que o Senhor está cuidando de mim e de você. Não importa o momento que você esteja passando agora. Pode ser uma prova que você esteja passando e o Senhor quer lhe aprovar nesta prova. Então não deixe seu coração adoecer. Tem gente que às vezes é amargo por natureza. Pelo que passou, as dificuldades que passou na vida, como disse há pouco, né? Familiar e coisa dessa natureza. E às vezes querem justificar a sua forma de agir ou de reagir por conta disso. E continuam ferindo pessoas. Mas nós somos advertidos pela palavra de Deus aqui, com esse exemplo de José, que nós precisamos cuidar bem do nosso coração. E uma recomendação de provérbio também, se tem algo que a gente precisa cuidar, é do nosso coração. Então não vai justificar diante de Deus o que você passou lá atrás. A força desse passado, vou colocar entre aspas, negro, não tem mais força do que o poder de Deus agora habitando em nós, pelo seu Espírito que está em mim e em você. Então, nada disso vai justificar diante de Deus as suas reações, nada. Colocar entre aspas, você agora está no controle da situação, porque você tem a Deus. E com Deus você pode mudar a sua história. Consequentemente, mudar a história da sua família, do seu relacionamento no trabalho e em casa. José tinha essa consciência. Ele disse, olha, o mal que vocês intentaram contra mim, o Senhor o tornou em bem. Então ele não nutre o ódio no coração, mas ele perdoa os seus irmãos e faz bem a eles e à família deles. É assim que Deus quer da gente, onde eu e você estivermos, mesmo enfrentando dificuldades. Deus está no centro do trono, fazendo algo em favor de mim e de você. E eu vou fechar a nossa fala aqui na quarta reação de José diante das circunstâncias adversas. José procura honrar e glorificar a Deus em tudo. Naquilo que ele é, como mordomo, como administrador da prisão e como o governador do Egito. Ele procura glorificar a Deus naquilo que é e naquilo que ele faz. Então José, tendo sido próspero por onde passou, nenhum momento tomou para si a glória, sempre reconheceu que quem era a pessoa que havia feito ele ter êxito. Ele tinha consciência disso, de que tudo que o fazia prosperar era exatamente a ação de Deus na vida dele. Ele sabia quem tinha feito ele ter êxito. Quando teve a oportunidade, reconheceu e declarou que tudo veio de Deus. Ele não perdeu a oportunidade de afirmar aqui que ele era capaz de interpretar os sonhos, porque o Senhor é quem havia dado a ele a interpretação. Ele o fez quando interpretou os sonhos do padeiro e do copeiro. Veja o texto, capítulo 40, verso 8, estamos em Gênesis. Porventura, não pertencem a Deus as interpretações? Não vem de mim. E o fez também quando teve que interpretar o sonho de Faraó. Veja o texto lá, Gênesis 41, verso 15 e 16. Este lhe disse, tive um sonho, e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo.
Respondeu-lhe José: não está em mim, não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E mais, meus irmãos, Faraó reconheceu que Deus e a ação de Deus na vida de José, reconheceu a Deus e reconheceu a ação de Deus na vida de José, por isso entrega o governo do Egito em suas mãos. Veja as palavras de Faraó. Capítulo 41, verso 38 e 39 de Gênesis. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. A glória, meus irmãos, precisa ser dada a Deus por tudo que o Senhor tem feito através de mim e de você. Isso precisa estar sendo vivenciado na prática. Na prática. Às vezes nós queremos, inclusive, irmãos, atribuir a nós algo que vem de outra pessoa, porque nós queremos ser reconhecidos pelas pessoas. Imagine na nossa luta contra Deus, né? O homem faz, deve se alegrar porque está sendo instrumento nas mãos de Deus, mas ele não pode querer a glória para si. Esse é um risco que eu e você corremos sempre, sempre. Nós estamos fazendo alguma atividade para fazer o bem a alguém, não podemos permitir aquele sentimento de alguém se debruçar diante de nós e se ajoelhar. A atitude que os apóstolos tiveram quando alguém quis se ajoelhar diante deles. Embora isso às vezes não seja e não acontece entre nós, literalmente, que alguém se ajoelhe diante de nós, mas é o que às vezes a gente espera, às vezes essa é a nossa expectativa. José diz, isso não está em mim, é o Senhor. Veja que coisa gloriosa. Essa não é apenas uma palavra de José, mas é um reconhecimento da parte de Faraó, que ninguém pode fazer aquilo que ele estava fazendo se não fosse Deus na vida dele. Isso sim faz sentido. E isso eu posso traduzir como testemunho. Que testemunho esse de José, para que alguém pudesse ver isso nele. As suas palavras, suas colocações, a sua sabedoria, ela só pode ter vindo da parte de Deus. Então José não quis de forma alguma a glória para si. Então é assim que ele reage no momento da crise. Foi o Senhor que fez. Foi o Senhor que fez. Eu sou apenas um instrumento. Meus irmãos, grave bem isso, tá? Grave bem isso. Nós não temos licença para usar a crise para agredir pessoas com as nossas reações, ou desistir de circunstâncias. Às vezes na igreja a gente desiste, né? O problema aqui, quero nada, chuta o pau da barraca, como se diz, ou o balde, e abandona. Essa não é a reação que o Senhor quer de mim e de você diante da crise. Lembre-se, por isso eu disse grave, na crise são oportunidades para a gente glorificar a Deus. A crise é uma oportunidade para a gente glorificar a Deus. Vocês lembram de Moisés que não entrou na terra prometida? O que é que o Senhor disse a ele, Moisés? Fala a rocha. Falar a rocha, a ação era de Deus. Falar a rocha, a glória era de Deus. Mas bater na rocha, quem deu água foi Moisés. Tomou a glória para si. E o Senhor disse, porque você não me glorificou, não entrará na terra. A crise é uma oportunidade para você glorificar a Deus. Saiba mais, se nessas oportunidades que você tem para glorificar a Deus, se não o fizer, Deus não te honrará. O Senhor não honrará a mim nem a você. Ou seja,
Se o seu propósito for a sua glória, Deus não lhe dará a vitória. Ao que me parece, meus irmãos, José, durante toda a sua história, ele não deixou de ter uma comunhão íntima com o Senhor. Não se admite ter as atitudes que José teve, as reações que José teve na crise, se o Senhor de fato não estivesse com ele. A comunhão constante. Por isso que às vezes a gente se surpreende com as nossas ações e reações. Deus não está em algumas delas. Não está. E isso é um indicativo importante para a gente refletir a respeito do grau de comunhão que nós estamos tendo com o Senhor. E aí, meus irmãos, eu quero trazer à nossa memória a nossa referência maior, que é Jesus Cristo. Se você lembrar que tem a memória boa, tudo que a gente falou aqui, pelo menos os pontos, né, que as crianças já teriam anotado. Meus irmãos, Jesus foi fiel ao Pai em sua missão do começo ao fim. Nada o fez desistir da sua missão, da sua fidelidade a Deus. Jesus, durante seu ministério aqui, houve várias investidas contra ele, para que ele fugisse do propósito, que foi dar a sua vida por mim, por você, e glorificar a Deus em cada uma das ações e reações dele. Jesus foi, durante todo o ministério, provocado. Começa a ser provocado por Satanás, e o texto vai dizer que Satanás estava esperando uma nova oportunidade para provocá-lo novamente, para ele escorregar, e ele continua fiel ao Pai. Satanás, por muitas vezes, usou os fariseus, saduceus, escribas, e porque Pedro escorregou também, Satanás usou Pedro. Senhor, eu não quero que você vá para Jerusalém. Ele sabia que Jesus ia ir para a cruz, para dar a vida por mim e por você. E Pedro tenta, então, tirar Cristo daquele propósito, mas a palavra de Deus fala em Lucas 9,51, que o rosto de Jesus Cristo estava tão firme naquilo que ele ia fazer, que o texto diz lá que a intrépida resolução de ir para Jerusalém, nada foi capaz de desviá-lo do caminho, pela fidelidade que ele teve a Deus e a missão que ele tinha que cumprir, para que eu e você pudéssemos então ser salvos nele. Meus irmãos, Jesus realizou a sua obra e esperou com paciência no Pai, que o recompensa, segundo o texto de Isaías 53:1, pelo penoso trabalho de suas mãos. Jesus Cristo olha para mim hoje e para você e vai dizer assim, apesar de mim e de você, ele vai dizer, valeu a pena, porque são pessoas escolhidas, compradas por um alto preço, justificadas pela obra que ele realizou e que eu e você temos agora a garantia de salvação. Ele se alegrou com o penoso trabalho que ele realizou. E a palavra de Deus diz que o Senhor é demorado na volta de Cristo para que nós tenhamos oportunidade de receber Jesus como Senhor e Salvador. Se Cristo tivesse chegado ontem, os que vão se converter hoje não se converteriam. Então, quanto mais Cristo demora na sua volta, porque ele volta só para buscar a igreja, não vai ter mais oportunidade. Não, Jesus é real, ele de fato voltou, eu agora quero entregar minha vida a ele. Não vai haver mais essa oportunidade. Ela é até que Cristo volte. Ele veio, o evangelho está sendo pregado, e todo aquele que crê será salvo. Mas quando Cristo voltar, é para receber a igreja. Então ele está pacientemente esperando por você, pela sua decisão. Não sabemos até quando ele vai esperar. Mas Cristo, certamente, como diz lá em Filipenses, capítulo 2, veja lá, me acompanhe na leitura, texto conhecido, mas tem gente aqui que provavelmente nunca tenha ouvido ou lido, né? Filipenses 2,5, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo,
tornando-se semelhante de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando pensamos nesse texto sobre a paciência de Cristo, é que ele sofreu, se doou, aguentou o que teve que aguentar, as chicotadas, né, em número de 39, né? Foi à cruz, morto, ressuscitou e um dia voltará. Então, esse que foi humilhado será definitivamente exaltado na sua volta. Obviamente que hoje, pela igreja, ele continua exaltado, porque ele venceu a morte e ressuscitou, está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Quando estava na cruz, ele disse: está consumado, porque ele fez o que tinha de fazer. Mas muito ainda tem para acontecer, que aí ele vai trazer, ou voltar e buscar a sua igreja, e todo aquele que nele crê, então, será salvo. Mas ele se alegra pacientemente pelo fruto do seu trabalho. Meus irmãos, Jesus, quando estava na cruz, a Bíblia diz que ele falou: perdoa-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Então, mesmo o que fizeram com Cristo, ele foi capaz de perdoar. E não apenas isto, mas ele também nos ensinou a perdoar. Ele diz que lá em Colossenses 3,13, que assim como o Senhor vos perdoou, assim também devemos perdoar. E quantos de nós ainda temos algum rancorzinho, uma reserva no coração, por uma ou outra pessoa, quem quer que seja, você é incapaz de perdoar? Sempre nas discussões vai trazer isso à tona. Jesus é a nossa referência de perdão. E por fim, Jesus, a sua obra, segundo lá o texto de João capítulo 17, diz lá que ele glorificou o Pai naquilo que ele realizou. Interessante, né? Jesus Cristo, a ele devemos toda a honra, devemos a ele toda a glória, mas ele lembra muito bem que a obra que ele veio fazer aqui foi exatamente glorificar o nome do Pai. Que o Senhor o colocou aqui para que ele, então, desse a sua vida e glorificasse ao Pai. Então, ele manifesta aqui a sua obra através das suas ações, com o objetivo de glorificar o Pai. Capítulo 17 de João vai tratar sobre este assunto. Não estou com o versículo agora, mas capítulo 17 vai tratar sobre este assunto. Portanto, meus irmãos, a obra que eu tenho que realizar, e você também, é essa. E quando o Senhor fala para Mateus capítulo 5, versículo 13, ele diz: você é luz do mundo, sal da terra. Para que aquilo que as pessoas veem em vocês, elas glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Então, nós refletimos a luz de Cristo e o Senhor é glorificado pela obra que a gente fizer. Isso significa dizer que quando o Pai não é glorificado, é porque nós não estamos fazendo a obra como deve ser feita. Nós estamos pensando em nós mesmos. E aí eu quero fechar a minha fala aqui, meus irmãos. O que fez a diferença na vida de José foi, de fato, o Senhor estar com ele. E essa expressão, ela é usada com frequência no texto e na história de José. Eu chamo sua atenção para os versículos do capítulo 39, tá? Versículo 2, o 21 e o 23. Diz lá o texto: o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Por quê? Porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia,
o Senhor prosperava. A outra tradução poderia ser: e tudo que ele fazia, o Senhor lhe concedia êxito, ou o Senhor lhe concedia êxito em tudo aquilo que ele realizava. Ou seja, a vida de José era uma vida diferente, porque o Senhor estava com José. A mão do Senhor estava sobre José. José foi próspero porque o Senhor estava com ele. Portanto, eu afirmei lá atrás, o grau de comunhão de José justifica todas essas suas reações que nós compartilhamos aqui com os irmãos. E aí, então, meus irmãos, eu vou para 3 aplicações e a gente fecha. Estando Deus conosco, não importando a nós o local ou a circunstância em que a gente se encontre, é céu ali. Vocês lembram desse hino, do Novo Cântico? Quando o Senhor está conosco, é céu ali. Obviamente, meus irmãos, que se nós vivermos no temor do Senhor e em obediência ao Senhor, é céu ali. Como o Senhor esteve com José, Ele está comigo e com você também. Segundo, se porventura as coisas neste momento não estão favoráveis para você, como foi no começo da vida de José, espere pacientemente no Senhor e em fidelidade, porque Deus lhe tornará, o Senhor lhe honrará, como honrou a José. Espere no Senhor. Espere no Senhor, não se desespere. O justo vive pela fé, meus irmãos. O Senhor quer alegrar o seu coração, mas para que Ele faça isso, nós precisamos confiar nele e esperar nele. O Senhor não atribui nem dá a ninguém a sua glória. E nós queremos forçar a barra, né? Buscar ajuda onde não devemos. Aí não vem. Então, o Senhor quer me ensinar e a você, a gente esperar nele, porque, como eu disse, Ele quer alegrar meu coração, eu quero sair dali, daquela circunstância, né? De ser um escravo, de ser um prisioneiro, para me tornar um governador, entendendo que depois que eu saí, quem fez foi Deus, para que a glória seja dele. E por fim, meus irmãos, sempre que nós desejarmos fazer sinceramente as coisas para a glória de Deus, então o Senhor o fará prosperar. O Senhor nos fará prosperar quando nós visarmos a glória dele. A Bíblia está cheia de exemplos, né? De pessoas que se envolveram em alguma coisa para fazer para Deus, pensando na glória de Deus, e você vai ver lá o resultado. Foi exatamente prosperar, porque nós fizemos com o desejo de que o Senhor seja exaltado, que o nome dele seja glorificado. E que assim seja na minha vida, na sua, na nossa igreja, a partir do menor até o maior. Que esse ensinamento seja dado às nossas crianças, aos nossos adolescentes, jovens, aos casais, a todos nós. Que a igreja tem essa cultura, né, que é bíblica, que nós devemos fazer pensando na glória de Deus, e assim nós iremos, sim, ver uma igreja prosperar, para a glória e honra do Senhor. Amém, irmão.